Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com vocês Atos, no capítulo 16. Atos 16, a partir do versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eu ontem estava fazendo essa leitura durante a manhã e me chamou muita atenção as vezes em que o Espírito impediu Paulo de ir. Literalmente a palavra diz, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por quê? Porque Deus tinha para aquele momento a Macedônia para eles. Não era a Ásia, não era a Bitínia, era a Macedônia. Então, assim, aqui a gente vê claramente o Espírito Santo guiando Paulo e colocando ele no devido lugar onde ele deveria estar, na posição que ele deveria estar, falando com quem ele deveria falar, ajudando quem precisava da ajuda dele naquele momento. Então nós vemos direitinho o Espírito Santo conduzindo Paulo e o Espírito Santo falando, não, você está querendo ir para lá, mas não é agora. Você está querendo anunciar a palavra aqui, mas não é aqui agora. O propósito que eu tenho para a sua vida agora é na Macedônia. Foi muito claro isso que o Espírito foi conduzindo, o Espírito Santo foi conduzindo Paulo para levar ele até os macedônios, porque eles precisavam dele naquele momento, precisavam de ajuda. E trazendo isso para os nossos dias hoje, a gente precisa ter esse nível de relacionamento que Paulo tinha com o Espírito Santo. Porque aqui em momento nenhum, no início, a gente vê Paulo orando e perguntando, Senhor, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Não, Paulo, ele tinha relacionamento com o Espírito Santo de um nível que ele caminhando, indo, o Espírito Santo fala, não, não é por aí. O Espírito Santo fala, não, é por aqui. Não, não faça isso, não faça isso. É para essa pessoa, não é para essa pessoa. É para este lugar, eu te quero aqui. Ele não orava, ele simplesmente, igual nós falamos ontem da Rainha Esther, 3 dias de oração, de jejum e oração, para ver o que Deus queria. Aqui, o nível de relacionamento foi outro. Por quê? Porque naquele tempo da Rainha Esther, não é um tempo que a gente vive hoje, em que nós temos esse privilégio de termos o próprio Deus morando, habitando em nós. É um privilégio único, o Espírito Santo, nosso amigo, que nos conduz, que nos guia, nos orienta, nos ensina. A palavra vai falando em vários locais as coisas que o Espírito faz dentro de você. Ele te constrange quando você peca, você fica com vergonha, você fica triste, porque o Espírito Santo, ele te deixa, ele te constrange mesmo. Você sente uma coisa ruim quando você peca, porque você sabe que você entristeceu o Espírito Santo. Então, ele habita em nós. Então, ele conduz a nossa jornada aqui nessa terra. Mas para isso, para eu chegar nesse nível que Paulo foram impedidos pelo Espírito Santo, nesse nível de impedimento, do Espírito Santo falar, não, não vai por aí, não é esse povo agora, não, é esse povo aqui que eu tenho para vocês agora, nesse momento. A partir de uma intimidade, de um relacionamento maior com Ele, muitas vezes, você não vai precisar nem orar, nem parar para ter aquele
tempo de oração. Não, na jornada ele já vai te conduzindo, você vai ouvindo a voz dele. Por quê? Porque você conhece a voz dele, porque ele é seu amigo íntimo, porque ele é o seu Deus que está aqui dentro de você, que habita em você e que te conduz e que te guia. Você coloca o seu dia nas mãos dele, você coloca a sua vida nas mãos dele. Fala, Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo. Eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. E eu quero que o Senhor me pare, me impeça mesmo, assim como o Senhor fez com Paulo, impediu ele de ir, de pregar em tal lugar, de ir em tal lugar. Eu quero que o Senhor me impeça também. Eu quero fazer a tua vontade. Então, eu entrego os meus dias, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu passar o meu pé, o meu caminhar, por onde eu vou falar, as pessoas com quem eu vou falar, eu entrego nas tuas mãos, porque eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Independente da situação, independente do meu querer, porque aqui a gente vê claro, Paulo queria ir e pregar, anunciar o evangelho na Ásia. Depois ele queria ir para Mísia. Depois que ele chegou em Mísia, ele queria ir para Bitínia, também foi impedido. Então ele foi, o Espírito Santo foi falando, não, meu filho, não é aqui, não é assim. Não, meu filho, é assim que eu quero. E como Deus falou com ele? Através de uma visão. Ele teve uma visão de uma pessoa, um homem. E na hora, ele discerniu que era para Macedônia que ele tinha que ir. O que ele fez? Foi imediatamente. Então, para a gente ter esse nível de relacionamento com ele, é o que eu sempre falo aqui com você. Você pode me perguntar, mas Marga, como que eu vou ter esse nível de relacionamento com Deus? É diário, gente, é diário. Não é me ouvindo todos os meus devocionais, porque isso aqui eu estou passando para você, algo que eu aprendi com Deus, algo que eu caminho há anos já com o Senhor, então eu estou passando para você. Você vai aprender muitas coisas aqui comigo? Vai, porque eu estou passando a minha experiência, mas é necessário que você tenha a sua experiência pessoal com Deus. Eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor, isso é muito pessoal. A decisão de para onde você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer, é muito pessoal entre você e Deus. Porque Deus, ele sabe os propósitos, os projetos, o que ele tem para você. Então ele sabe aonde ele quer que você vá, aonde ele quer que você anuncie o evangelho, aonde ele quer que você esteja congregando. Ele sabe aonde você vai ser mais bênção para o reino, servir mais para o crescimento do reino, porque ele vai colocar você no lugar em que você vai ser mais útil para o crescimento do reino. Não é o lugar que eu quero ir, mas é o lugar onde está precisando de mim. Essa é a diferença. Eu lembro que quando meu filho, morando em São Paulo, ele perguntando, mãe, a gente está orando para ver qual a igreja que a gente vai reunir e tal, que ele tinha acabado de sair do Ministério Nici, né? Então ele precisava congregar. E eu falei isso com ele, você tem que orar, porque Deus vai te colocar no lugar, na igreja, que mais precisa de você. Não é o lugar que você precisa mais, mas é o lugar que mais precisa de você. Porque se a gente olhar, você é um homem, uma mulher que está caminhando com Deus muito tempo, já aprendeu muitas coisas com o Senhor, então chegou o tempo de você dar. Porque a gente vai para a igreja só para receber, receber, receber. Agora você pensa, eu vou para a igreja para dar, para ajudar quem precisa, para ser um missionário, assim como Paulo. Eu vou para Macedônia, porque lá eles estão precisando de mim. E eu peguei e fui. Paulo fez isso. Pegou, ele teve a visão e já se arrumou e bagagem na mão e foi. Então assim, nós precisamos ter essa visão. Onde o Senhor quer me levar? Com quem o Senhor quer que eu ande? Essas pessoas com que você está andando são as pessoas que Deus quer que você ande?
Muitas vezes nós estamos andando no meio de pessoas que só fazem mal, que são tóxicas, que pessoas que não vão te acrescentar em nada, que não vão te ajudar a crescer. Então você tem que se afastar mesmo dessas pessoas. E o Espírito Santo já te mostra, te fala isso. Então Deus vai colocar você no lugar, no meio de pessoas que precisam de você e pessoas que não vão te roubar, muitas vezes, o pouco que você tem com Deus. E você vai para esses lugares e você é sugado. Deus não quer isso de você. Deus quer que você frutifique, que você dê muitos frutos, frutos grandes e suculentos, frutos que rendam vidas, crescimento do reino. Então, assim como Paulo, nós precisamos ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo, a ponto dele te impedir de ir para algum lugar e dele te mostrar para onde ele quer que você vai. Ele te impede, mas ele também te mostra. Então, esse nível de intimidade é o que nós precisamos. Isso independente de local, país, cidade, independente. Ele vai te mostrar aonde Ele quer que você esteja, aonde Ele quer que você caminhe, que cidade Ele quer que você vai, com quem Ele quer que você anda, com quem Ele quer que você conviva, mas isso só vai vir quando você tiver relacionamento com Ele, intimidade com Ele, quando você conhecer a voz dEle. Porque se não tiver relacionamento, Ele vai falar 300.000 vezes e você não vai ouvir. Por quê? Porque você não conhece a voz dEle. Porque você não vai saber, não vai ter o discernimento de que é Ele que está falando com você. Então, você precisa ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, para que quando Ele te impedir de ir para alguns lugares, quando Ele te impedir de estar com algumas pessoas, você na hora vai discernir, falar, não, parei aqui, Senhor, e o que o Senhor quer, aí Ele te mostra o que Ele quer para você. Essa caminhada de intimidade, eu preciso e você precisa. Então, a partir de hoje, busque ter esse relacionamento mais íntimo com o Senhor, para você ter o discernimento do que Ele está falando e de onde Ele está te impedindo de ir, que nós precisamos disso, principalmente nesses dias que a gente tem vivido. Amém? Amém? Amém.